Como superar a ansiedade com palavras do Espírito Santo? Quantas noites você já perdeu porque sua mente simplesmente não parava? Os pensamentos se atropelavam uns aos outros. O coração parecia correr uma maratona sem sair do lugar. E por mais que você tentasse descansar, a ansiedade se sentava ao seu lado como uma visita indesejada que não vai embora. É nessa hora que a solidão aperta, que a sensação de estar preso em um labirinto sem saída toma conta, e que o silêncio do quarto parece gritar mais alto do que qualquer barulho externo. Mas e se eu te dissesse que existe uma voz suave, quase como um sussurro invisível, capaz de acalmar esse furacão interno? E se eu te dissesse que o Espírito Santo pode sussurrar a paz que você tanto procura, mesmo quando tudo ao seu redor insiste em te empurrar para o abismo do medo? Hoje não é sobre fórmulas prontas, não é sobre receitas mágicas que prometem resolver a ansiedade de um dia para o outro. Hoje é sobre descobrir o poder das palavras que vêm do alto. Palavras que não apenas confortam, mas que transformam a atmosfera da sua alma. Quando a mente tenta te prender em círculos viciosos, o Espírito Santo tem o poder de quebrar esse ciclo e abrir caminhos que a razão não consegue enxergar. Talvez você tenha tentado se distrair com redes sociais, com séries intermináveis, com conversas superficiais que servem apenas para preencher o vazio por alguns minutos. Talvez você tenha buscado até em lugares errados um alívio passageiro. Mas a verdade é que a paz que excede todo entendimento não pode ser comprada, não pode ser fabricada pela lógica humana. Ela só é encontrada quando você se rende a essa presença que vai além de tudo o que é visível. A ansiedade, na maioria das vezes, nasce do medo do amanhã, da expectativa de algo que ainda nem aconteceu. É como se a mente estivesse sempre tentando prever tragédias antes mesmo delas existirem. Mas o Espírito Santo não fala do amanhã como uma ameaça. Ele fala do amanhã como uma promessa. Cada palavra dele é como um lembrete de que você não está sozinho nessa jornada. Ele não ignora sua dor, pelo contrário. Ele entra nela e a transforma de dentro para fora. Quantas vezes você se perguntou por que sente esse peso no peito? Por que não consegue desligar os pensamentos? E a resposta talvez nunca tenha vindo de forma clara. Mas hoje você precisa ouvir. A sua mente não é sua inimiga. Ela só está pedindo direção. E o Espírito Santo é o único capaz de dar esse norte verdadeiro. Imagine comigo. Um quarto escuro, totalmente em silêncio. A ansiedade fazendo seu coração disparar, os pensamentos em descontrole. Agora, de repente, uma luz suave atravessa a janela e, junto com ela, uma voz interna começa a falar. Não temas, eu estou contigo. É nesse instante que a atmosfera muda. Não é que todos os problemas tenham desaparecido, mas o peso deles deixa de ser insuportável. A presença do Espírito Santo não nega a realidade, mas te dá forças para enfrentá-la. É como se você estivesse em meio a uma tempestade violenta no mar e de repente percebesse que não está sozinho no barco. Há alguém ao seu lado que sabe controlar os ventos e as ondas. Alguém que te mostra que a sua vida não vai afundar. Você pode até pensar, mas como palavras podem mudar minha realidade? Palavras têm poder de vida ou de morte. E quando elas vêm do Espírito Santo, elas carregam uma força capaz de realinhar sua mente, renovar seu coração e transformar seu modo de ver a si mesmo e ao mundo. É por isso que hoje eu quero que você se permita ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com o coração aberto. Porque enquanto você ouve, o Espírito Santo age. Enquanto você se entrega, ele opera. Enquanto você solta o controle que nunca teve, ele assume o leme da sua história. Não subestime o impacto de começar esse vídeo com o coração disposto. A introdução que você está ouvindo não é apenas uma preparação para o conteúdo, é já parte do processo de cura. Porque cada palavra, cada reflexão e cada verdade bíblica que será revelada daqui para frente é como uma gota de água caindo sobre a terra seca da sua alma. Talvez você tenha chegado até aqui acreditando que nada mais faria sentido, que a ansiedade seria sempre sua companheira de jornada. Mas hoje você vai descobrir que existe um outro caminho, um caminho de luz,
de paz e de segurança, que só pode ser revelado pelo Espírito Santo. Por isso, não desvie sua atenção. Não permita que os pensamentos te roubem esse momento. Você está prestes a experimentar algo que vai além de técnicas humanas, além de conselhos superficiais. Você está prestes a ouvir palavras que carregam poder eterno, palavras que não apenas falam de paz, mas que criam paz dentro de você. E quando isso acontece, a ansiedade perde a força, porque não há espaço para medo, onde a presença de Deus habita. Agora que você foi alcançado por esse primeiro sopro de esperança, vamos mergulhar mais fundo na realidade da ansiedade, entender como ela age na sua vida e como o Espírito Santo pode reverter esse cenário, porque essa não é apenas uma mensagem, é um convite para a transformação. A ansiedade é como um inimigo silencioso que se infiltra nos cantos mais íntimos da mente e do coração. Você acorda já cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono, porque não foi descanso de verdade. Foi um campo de batalha dentro da sua cabeça. Cada preocupação, cada detalhe do futuro que ainda nem aconteceu, se transforma em um peso real sobre os ombros. É como carregar uma mochila cheia de pedras invisíveis que ninguém ao seu redor consegue ver, mas você sente cada grama. E quanto mais tenta ignorar, mais esse peso cresce, até que respirar parece difícil, viver parece um esforço constante, e sorrir se torna uma máscara para esconder a dor que ninguém entende. Essa é a realidade crua da ansiedade. Ela não pede licença, não bate na porta antes de entrar. Ela invade de repente e transforma a rotina em um labirinto de pensamentos incontroláveis. O coração dispara, o estômago se aperta, as mãos suam, e a pergunta ecoa dentro de você. Será que algum dia isso vai passar? Talvez você tenha procurado respostas em 1000 lugares diferentes, mas tudo parece provisório, frágil, como se desse um alívio por alguns minutos e depois te jogasse de volta ao mesmo ponto. Essa sensação de aprisionamento pode fazer até o mais forte se sentir fraco. Agora pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu sozinho nessa luta? Às vezes, mesmo cercado de pessoas, há uma solidão profunda que a ansiedade traz. É como se ninguém pudesse compreender a dimensão do que se passa dentro de você. Mas aqui está a verdade que precisa ser dita. Você nunca esteve sozinho. Antes mesmo que suas lágrimas rolassem, o Espírito Santo já via cada uma delas. Antes mesmo que seu coração disparasse, ele já sabia da sua aflição. E o mais surpreendente é que ele não se afasta da sua dor. Ele se aproxima. Ele não se intimida com o caos da sua mente. Ele entra nesse caos e começa a organizar, a trazer ordem, a criar calma onde só havia barulho. A mente, quando ansiosa, parece uma tempestade. Os pensamentos são como raios que iluminam o céu de forma assustadora. O medo é como trovões que ecoam no peito, e a insegurança é como um vento violento que ameaça derrubar tudo. Mas o Espírito Santo é o vento suave que vem depois da tempestade. É a brisa leve que anuncia que o pior já passou. Ele não chega com violência, ele chega com ternura. Ele não grita mais alto do que seus pensamentos. Ele sussurra, mas é nesse sussurro que você encontra a paz que o mundo não pode dar. E aqui está algo que muitos não percebem. A ansiedade não é apenas um sintoma físico ou emocional. Ela também é um sinal espiritual. Ela denuncia uma alma que clama por descanso, um coração que pede direção. Não é fraqueza sentir ansiedade, é humano. Mas permanecer escravo dela não é o destino que Deus preparou para você. O Espírito Santo tem palavras que penetram onde nenhum conselho humano consegue entrar. Palavras que não apenas explicam, mas transformam. Palavras que não apenas acalmam, mas libertam. Talvez você esteja se perguntando: por que eu de todos sinto isso com tanta intensidade? Por que a paz parece sempre distante de mim? E eu preciso te dizer, porque existe uma luta pela sua mente. A ansiedade tenta sequestrar seus pensamentos, mas o Espírito Santo luta para devolvê-los ao lugar certo. Quando você se abre para ouvir a voz dele, você descobre que não precisa viver refém dos medos que sua mente cria. Você pode ser guiado por uma presença que conhece o amanhã,
que conhece sua essência e que sabe exatamente o que você precisa para reencontrar equilíbrio. A dor da ansiedade é real e não deve ser minimizada. Ela aperta, sufoca, paralisa. Mas o amor do Espírito Santo também é real e é infinitamente maior do que qualquer medo. É por isso que esse encontro é tão importante. Não é apenas sobre entender a ansiedade. É sobre enxergar que existe uma saída que não depende da força dos seus braços, mas da força de Deus agindo dentro de você. Agora que você reconheceu a profundidade dessa dor e entendeu que não está sozinho, é hora de dar o próximo passo. Vamos juntos mergulhar nas revelações que a palavra de Deus traz. Revelações que não apenas iluminam, mas que podem ser aplicadas de forma prática para transformar o seu interior. A revelação bíblica sobre a ansiedade não é apenas um conjunto de frases de consolo, é um mapa espiritual que aponta para o lugar onde a paz pode ser encontrada de forma real e duradoura. Muitos já ouviram versículos conhecidos, repetidos em momentos de angústia, mas o Espírito Santo não se limita ao óbvio. Ele traz luz nova a passagens antigas e desperta verdades que estavam escondidas, esperando o momento certo para serem reveladas. É nesse momento que você começa a perceber que a ansiedade, por mais sufocante que seja, não é o fim da história, mas o início de um convite divino para descansar em uma presença maior do que você mesmo. Isaías 26:3 declara: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa. O que ela revela é que a paz não vem de eliminar os problemas, mas de firmar o coração em confiança. A mente ansiosa quer controlar, quer prever, quer resolver antes da hora. Mas a palavra mostra que a verdadeira paz não nasce do controle, nasce da entrega. Quando o Espírito Santo te lembra dessa verdade, ele está dizendo: você não precisa carregar o peso de prever o amanhã, porque eu já estive lá antes de você. Salmo 94:19 aprofunda ainda mais. Nos meus pensamentos inquietos, as tuas consolações me trazem alegria. Veja que a Bíblia não nega os pensamentos inquietos. Ela não romantiza a mente agitada. Pelo contrário, ela reconhece que existem momentos de inquietação, mas mostra que é exatamente nesses momentos que a consolação de Deus se torna mais intensa. Isso muda tudo, porque significa que você não precisa esperar estar em perfeita calma para ouvir o Espírito Santo. É no meio da turbulência, no auge da ansiedade, que a voz dele se faz ouvir. A grande revelação aqui é simples e profunda. Ansiedade não é apenas emoção, é também linguagem. Ela é um sinal do coração pedindo direção. Quando a mente corre de um lado para o outro sem parar, é como se gritasse: me diga para onde ir, me mostre o que é seguro. E o Espírito Santo responde. Ele não oferece apenas um silêncio vazio, ele oferece palavras vivas. Ele substitui o diálogo interno destrutivo por um diálogo celestial. Onde a mente diz: você não vai conseguir, ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Onde a mente repete: você não é suficiente, ele afirma: você é meu filho amado, em quem me agrado. A diferença entre tentar lutar contra a ansiedade sozinho e enfrentá-la com o Espírito Santo é como estar em um quarto escuro tentando achar a saída, tateando as paredes, ou acender a luz e enxergar claramente a porta aberta. A luz da palavra revela que não há motivo para viver escravo de pensamentos que não vêm de Deus. Cada versículo é como uma lâmpada acesa em um corredor escuro, conduzindo seus passos de forma segura. E aqui está uma revelação que poucos exploram. O Espírito Santo não apenas consola, ele também instrui. Ele te ensina a reinterpretar os sinais da ansiedade. Aquela aceleração no coração, que antes só era vista como ameaça, pode ser um lembrete para orar. A mente que dispara 1000 pensamentos pode se tornar um campo fértil para receber palavras de vida. A mesma energia que antes alimentava o medo pode ser redirecionada para a fé. Isso não é teoria, é prática espiritual. Imagine por um momento.
Você está diante de um desafio enorme e sua mente começa a gritar que não vai dar certo. Nesse instante, você lembra da promessa de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A ansiedade perde força porque a palavra assume o comando. E cada vez que você faz essa substituição, a mente se habitua a ouvir o que o Espírito Santo diz, em vez de se perder no caos dos próprios pensamentos. Essa é a revelação que muda tudo. A ansiedade deixa de ser um monstro que te domina e passa a ser um alerta para voltar-se a Deus. O que antes era prisão se torna um sinal de rota, um lembrete de que é hora de buscar o Espírito Santo e ouvir dele aquilo que o mundo nunca será capaz de dizer. E quanto mais você se aprofunda nessa verdade, mais percebe que a paz não é uma meta distante, mas uma realidade possível, que começa no momento em que você decide ouvir a voz que sempre esteve ao seu lado. Agora que entendemos que a ansiedade pode ser enfrentada com palavras reveladas pelo Espírito Santo, é hora de dar o próximo passo. Vamos mergulhar em práticas espirituais inovadoras, que não apenas aliviam por alguns instantes, mas criam um estilo de vida onde a paz é cultivada diariamente. Você já percebeu como muitas vezes a ansiedade te pega desprevenido, em momentos aparentemente simples? É quando você está deitado tentando descansar, quando vai encarar uma conversa importante, quando olha para as contas acumuladas ou até quando não há nenhum motivo real. Mas o coração insiste em acelerar. É como se o corpo reagisse a batalhas invisíveis, como se você estivesse se preparando para uma guerra que nunca chega. A mente cria cenários, fabrica tragédias que não aconteceram e talvez nunca aconteçam. E nesse ciclo, você se desgasta mais do que em qualquer luta real. O Espírito Santo, no entanto, nos ensina algo que muitos ignoram. A ansiedade pode ser desarmada não apenas com remédios ou distrações, mas com práticas espirituais profundas, simples e transformadoras, que tocam onde nada mais consegue tocar. Uma dessas práticas é o que chamamos de técnica da palavra viva. É simples, mas exige entrega. Funciona assim. Cada pensamento ansioso precisa ser substituído por uma declaração bíblica curta, firme e poderosa. Não é sobre repetir frases como se fossem mantras vazios, é sobre ativar a fé por meio da verdade revelada. Se a mente diz, não vai dar certo, você responde, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se ela grita, você vai fracassar, você contrapõe com, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A cada troca, você está treinando a mente a se alinhar com o que Deus diz, e não com o que o medo insiste em sussurrar. Isso não é apenas repetição, é reposicionamento espiritual. Outra prática poderosa é a respiração profética. A ansiedade acelera a respiração, encurta o fôlego e aumenta ainda mais a sensação de desespero. Mas quando você une o ato físico de respirar com a invocação espiritual, algo sobrenatural acontece. Inspire profundamente dizendo, Espírito Santo, segure por um instante e ao expirar diga, me dá paz. Repita isso algumas vezes, com calma, focando não apenas no ar que entra, mas na presença que te envolve. Aos poucos, a mente desacelera, o corpo relaxa e o coração percebe que não está sozinho. Não se trata de um exercício de meditação comum, mas de uma prática de intimidade com Deus, onde cada respiração se torna oração e cada expiração se transforma em entrega. E talvez você pense, será que isso realmente funciona? A resposta é que não é apenas técnica, é fé em ação. O Espírito Santo honra cada atitude de quem se dispõe a buscá-lo de verdade. Ele não rejeita um coração quebrantado, não despreza uma mente cansada que clama por alívio. Pelo contrário, ele transforma até mesmo os gestos mais simples em sementes de transformação profunda. Cada declaração de fé, cada respiração consciente, cada palavra entregue a ele, é como uma chave que abre portas internas que a ansiedade fechou por tanto tempo. Essas práticas inovadoras não são rituais mágicos,
São convites à intimidade. A diferença está em quem você está chamando para dentro do processo. O mundo oferece técnicas de respiração, pensamentos positivos e terapias de repetição. Mas nada disso traz a mesma profundidade que o sopro do Espírito Santo. Porque não é apenas sobre controlar o corpo. É sobre restaurar a alma. Não é apenas sobre acalmar a mente. É sobre realinhar o coração ao propósito de Deus. A cada vez que você substituir um pensamento ansioso por uma palavra viva, você estará construindo uma muralha espiritual contra o medo. A cada respiração profética, você estará declarando que não vive mais escravo das reações do corpo, mas que agora sua vida responde à presença de Deus. Aos poucos, essa prática se torna parte do seu cotidiano. No começo pode parecer estranho, mas com o tempo você perceberá que não precisa esperar a crise chegar para aplicar. Você pode transformar isso em hábito, em disciplina espiritual, e colher frutos de paz diariamente. E é isso que diferencia aqueles que apenas ouvem sobre a paz daqueles que realmente experimentam essa paz. Porque não basta conhecer versículos, não basta saber que o Espírito Santo consola. É preciso colocar em prática. E quando você pratica, a ansiedade perde espaço, a mente ganha clareza e o coração aprende a descansar. Agora que você compreendeu como aplicar palavras vivas e a respiração profética na sua vida, quero te levar ainda mais fundo. Porque nada conecta mais do que ouvir histórias reais, testemunhos de transformação que mostram de forma concreta o poder do Espírito Santo. É hora de ver como ele agiu em pessoas comuns, assim como você, e como essa mesma força pode agir na sua vida. Houve uma mulher que chamaremos de Maria. Durante anos ela viveu como refém da ansiedade. Não conseguia dormir sem remédios. Tinha crises constantes em que o peito parecia explodir, e por dentro, sentia como se estivesse sempre à beira de um colapso. Os médicos diziam que era estresse, alguns amigos falavam que era exagero, mas ninguém realmente entendia a intensidade da guerra que ela enfrentava dentro de si. Maria acordava todos os dias com a sensação de que algo terrível iria acontecer, mesmo quando nada de errado estava acontecendo. Esse medo constante foi roubando dela não apenas o sono, mas a alegria, a confiança e até a vontade de viver. Foi nesse cenário de escuridão que ela ouviu pela primeira vez uma mensagem simples. O Espírito Santo pode trazer a paz que o mundo não conhece. Essas palavras entraram em seu coração, como uma faísca em meio à escuridão. No início, ela não acreditou que algo tão profundo pudesse vir de uma promessa tão curta. Mas ainda assim, decidiu experimentar. Começou a separar alguns minutos todos os dias para ficar em silêncio, respirar fundo e dizer baixinho: Espírito Santo, me dá paz. E algo começou a mudar. Não foi um milagre instantâneo que apagou toda a ansiedade de uma vez. Foi um processo diário, mas cada vez que ela pronunciava essas palavras, a tempestade dentro dela se acalmava um pouco mais. Maria também passou a substituir seus pensamentos ansiosos por palavras vivas da Bíblia. Quando sua mente dizia: "Você não vai conseguir pagar suas contas", ela respondia com fé: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". Quando o coração disparava, dizendo: "Você vai fracassar de novo", ela contra-atacava: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece". Essas pequenas declarações se tornaram suas armas espirituais contra os ataques invisíveis. E o resultado foi surpreendente. Aos poucos, o corpo foi reagindo, a mente foi aprendendo um novo caminho, e o coração começou a acreditar que era possível viver sem ser dominada pelo medo. Depois de meses nesse processo, Maria percebeu que já conseguia dormir sem medicamentos. Ela notou que os ataques de ansiedade se tornaram menos frequentes e, quando vinham, já não tinham a mesma força. O Espírito Santo havia se tornado seu lugar de refúgio, sua âncora em meio às tempestades. O que antes era desespero virou esperança. O que antes era dor constante se transformou em um testemunho vivo. Hoje Maria olha para trás e entende que o que os remédios não curavam sozinhos, o Espírito Santo restaurou com seu amor e presença. Essa história não é um conto distante.
É um reflexo do que acontece quando alguém decide abrir espaço para a ação divina. Talvez você se veja em Maria. Talvez você reconheça os mesmos sintomas, as mesmas noites sem sono, o mesmo medo sem explicação. E o que eu quero que você entenda é que o que aconteceu com ela não é exceção, é promessa. Se o Espírito Santo fez na vida dela, ele pode fazer na sua também. É por isso que ouvir testemunhos é tão poderoso. Eles nos lembram que a fé não é teoria, é prática. Não estamos falando de um livro antigo cheio de palavras bonitas. Estamos falando de uma presença viva que age no hoje, no agora. E se você está ouvindo essa mensagem, não é coincidência. É um chamado. O mesmo Espírito Santo que transformou Maria está aqui, pronto para transformar você. Agora que você ouviu essa história e compreendeu que existe esperança real e transformação possível, é hora de dar o passo mais importante. Não apenas ouvir, mas responder. Porque toda revelação exige uma resposta. Vamos juntos entrar no chamado à transformação, onde você será desafiado a aplicar essas verdades de forma prática na sua vida e ver com seus próprios olhos o que o Espírito Santo pode fazer. Durante muito tempo você acreditou que a ansiedade era uma sentença, uma prisão da qual jamais poderia escapar. Mas hoje o Espírito Santo está te mostrando que existe uma saída e que essa saída começa com uma escolha. A transformação não é um evento isolado. Ela é um processo que começa quando você decide dar o primeiro passo. É como abrir uma janela em um quarto escuro. A claridade não entra de uma vez, mas pouco a pouco, até preencher todo o ambiente. Assim é o agir de Deus na sua vida quando você se dispõe a confiar e praticar o que Ele está revelando. O desafio que quero colocar diante de você agora é simples, mas profundo. Durante 7 dias, antes de dormir, você vai reservar alguns minutos para ouvir uma palavra do Espírito Santo. Pode ser um versículo que você leu naquele dia, pode ser uma lembrança de uma promessa que Ele já fez, ou pode ser apenas o silêncio em que você deixa o coração aberto para Ele falar. O compromisso é esse: terminar o dia entregando a mente cansada e os pensamentos inquietos nas mãos dele. Ao fazer isso, você vai perceber que cada noite se torna um terreno fértil para plantar sementes de paz. Não pense que a ansiedade vai simplesmente desaparecer como mágica. Ela pode até tentar voltar, pode tentar te dominar outra vez, mas cada vez que você responde com fé, você a enfraquece. É como uma batalha em que, a cada confronto, você se torna mais forte. O Espírito Santo não promete que você nunca mais terá problemas, mas promete que nunca enfrentará nada sozinho. Essa promessa precisa ser sua âncora. Você pode até sentir o vento forte, mas não será levado pela tempestade, porque está preso em algo que não se move: a presença de Deus. Talvez você se pergunte se terá forças para cumprir esse desafio. A resposta é que a força não vem de você, vem dele. O simples ato de dizer, Espírito Santo, me dá paz, já é suficiente para acionar o poder que habita em você. E não é apenas sobre enfrentar a ansiedade, é sobre redefinir sua identidade. Você não é um escravo do medo, você é um filho amado. Não é alguém que vive apagando incêndios internos, é alguém que pode carregar dentro de si a chama da fé que ilumina até a noite mais escura. Eu quero que você veja isso como uma oportunidade de começar um novo ciclo. Imagine como seria sua vida se daqui a uma semana você pudesse dizer que já não sente o mesmo peso no peito. Imagine como seria acordar mais leve, sem aquele aperto constante. Não é apenas um desejo, é uma possibilidade real quando você escolhe caminhar junto ao Espírito Santo. Ele não te oferece alívio temporário. Ele te oferece transformação permanente. E o chamado vai além de você. Porque quando você aceita essa mudança, você não apenas recebe paz, você se torna instrumento de paz. Pessoas ao seu redor vão notar a diferença. Sua família, seus amigos, até desconhecidos vão perceber que algo mudou em você. E isso vai gerar perguntas, vai despertar curiosidade. E quando te perguntarem, você terá a resposta.
Foi o Espírito Santo que transformou minha ansiedade em paz. Esse testemunho será a ponte para que outros também sejam alcançados. A transformação é um convite que exige resposta. Hoje é a sua chance de dizer sim. Não permita que o medo continue ditando o ritmo da sua vida. Escolha a fé. Escolha a entrega. Escolha o caminho que o Espírito Santo está abrindo diante de você. Essa é a decisão que pode mudar não apenas seus dias, mas sua eternidade. Agora que você entendeu esse chamado à transformação, é hora de encerrar nossa jornada com palavras que não são minhas, mas que vêm da própria palavra de Deus. Vamos finalizar com uma declaração profética, que sela tudo o que foi dito e que coloca em suas mãos a paz que excede todo entendimento. A paz que você tanto buscou em tantos lugares está agora diante de você. Não é a paz do mundo, frágil e condicionada às circunstâncias, mas a paz que excede todo entendimento. Essa paz não depende do que acontece lá fora. Ela nasce dentro de você, como uma fonte que nunca seca. Filipenses 4:7 declara: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Essa não é uma frase poética, é uma realidade espiritual disponível para você neste exato momento. Receba essa verdade como um selo sobre tudo o que foi compartilhado. Quando o Espírito Santo age, ele não apenas conforta, ele transforma. Onde havia medo, ele coloca coragem. Onde havia confusão, ele traz clareza. Onde havia inquietação, ele estabelece descanso. Essa é a promessa viva que se cumpre na sua história quando você se abre para o agir dele. Talvez você ainda sinta o coração acelerado. Talvez ainda perceba que os pensamentos tentam se agitar. Mas agora, existe uma diferença. Agora você não enfrenta isso sozinho. Agora você tem uma âncora firme que te sustenta em meio à tempestade. Agora você tem uma voz que fala mais alto do que o barulho da sua mente. Eu estou contigo todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a voz de Jesus. Essa é a garantia do Espírito Santo ao seu lado. Não importa quantas vezes a ansiedade tente bater novamente à porta, lembre-se, cada vez que você invocar o Espírito Santo, a paz vai ocupar o lugar do medo. Cada vez que você declarar uma palavra viva, a verdade vai expulsar a mentira. Cada vez que você respirar dizendo, "Espírito Santo, me dá paz", o céu vai se mover dentro de você. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível se tornará natural. Viver em paz não será uma exceção, será o seu novo normal. Agora eu quero que você tome uma decisão de fé. Se essa mensagem falou com você, se você sentiu que algo dentro de você foi tocado, não guarde apenas para si. Compartilhe essa verdade com alguém que também precisa. Seja instrumento do Espírito Santo para levar paz a quem ainda vive aprisionado pelo medo. E se deseja continuar recebendo mensagens que edificam, que fortalecem e que conduzem a um relacionamento mais profundo com Deus, inscreva-se neste canal. Essa é mais do que uma ação simples, é um passo de compromisso, um gesto de fé que abre espaço para que mais sementes sejam plantadas em seu coração. O Espírito Santo pode usar exatamente você para ser resposta na vida de alguém. Então não pare aqui. Continue caminhando, continue praticando, continue ouvindo a voz dele, porque a paz que hoje começou a se manifestar vai crescer, se expandir e transformar não apenas sua mente, mas toda a sua vida. Receba essa palavra, receba essa paz, e viva com a certeza de que o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Agora a escolha está em suas mãos. Você aceita viver a partir da paz que o Espírito Santo já está liberando sobre você?